Boa noite, gente, a paz. Como o pastor falou, eu sou Juliana, casada para sempre com o Kleber. E eu estou aqui enviada pelo meu pastor, Márcio Simões, da igreja Adã, Assembleia de Deus, Alcançando as Nações. Eu não saio de lá para pisar em lugar nenhum sem que ele me envie e me abençoe. Eu digo que eu sou flecha dele, igual a filho, né? Então, quero agradecer pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho do que Deus tem me entregado, Deus tem me dito durante esses últimos anos. Eu acabei de chegar de uma guerra, né? Eu estava sexta, sábado e domingo num retiro para 66 mulheres. Saí de lá, tomei banho para vir direto para cá. E nós precisamos entender, né? Eu digo que eu não vim ministrar, eu vim convocar. Porque nós precisamos entender que, como família, nós estamos vivendo em guerra. Não está fácil. Eu saí de lá vendo meninas de 19, 20 anos, dizendo, eu não quero mais viver. Jesus me leva aos prantos. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. E a gente tem que perguntar onde é que nós erramos como igreja. Porque o mundo, a gente sabe onde está errando, mas onde é que nós estamos errando, né? Estamos vivendo um momento no mundo de falta de temor, onde Deus está sendo tirado de tudo, isso está muito claro para a gente. A gente não tem nenhuma dúvida nesse sentido, né? Mas isso não é algo novo. Se a gente pensar, eu quero ler para vocês, que esquecer o que o Senhor fez por nós e se afastar não é algo só dessa geração, não é algo só nosso dessa época. Eu consigo falar os versículos para colocar aqui? Então, nós vamos a 1 João 4:3, por favor. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e que eis que já está no mundo. Estamos falando de um espírito de anticristo. E eu quero falar para vocês aqui sobre algo que Deus tem me falado, que é sobre autoridade. Eu e você, como pai e como mãe, temos que entender que temos autoridade espiritual na vida dos nossos filhos. E se Cristo é autoridade na nossa vida, estamos falando de uma era de um anticristo que já está aqui dizendo para vocês que a autoridade é bobagem. Vocês já ouviram? Obediência é bobagem, disciplina é bobagem, autoridade é bobagem, percebe? Que o mundo ele odeia essas palavras, disciplina, obediência, autoridade. E isso é o espírito do anticristo que já está aí, dizendo assim, tudo que é Cristo, Cristo é autoridade, então eu sou tudo que é contra Cristo, que é autoridade. E nós compramos isso. Pessoas não reconhecem, percebe que é uma geração que não reconhece mais a autoridade de pai, de professor, de avós. Verdade ou mentira? Isso é construído. O que nós precisamos entender é que isso foi construído, isso não é por acaso, existe uma agenda construída para que nós cheguemos onde nós estamos chegando hoje. Quando a gente fala de ideologia, quando a gente fala dessa confusão, isso foi construído bem devagar, com paciência, uma agenda para chegar onde nós estamos chegando hoje e não acabou. A pergunta que nós temos que ter como igreja é, qual é a agenda da igreja? Qual é a agenda da tua casa? O que é que você está fazendo para ir contra esse espírito que está dizendo para o seu filho, nada a ver? Porque muitos pais e mães estão dizendo, nada a ver. A gente está comprando e está abrindo mão disso aqui, que te ensina o que fazer e o que não fazer. Mas lembra que eu falei para vocês, nós vamos passear por muitos versículos, nós vamos passear na palavra do Senhor, e nós vamos passear um pouquinho agora pelo livro de Juízes. Lembra que eu falei que essa situação da gente conhecer o Senhor e se afastar dele, não é de hoje. Não é de hoje que Deus está sendo tirado de tudo. Eu queria que você colocasse para mim, por favor, Juízes 2, nós vamos ler de 6 a 13,
Porque a gente vai ver numa época de juízes, uma época de apostasia, opressão, gritos de aflição, livramento. Vocês conhecem essa história? É assim. A gente clama, depois o Senhor faz, a gente esquece, e a gente vai para esse período aqui. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Lembra que Josué entrou na terra prometida? Lembram disso? Lutou por isso. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias. Depois de Josué, viram toda aquela grande obra, depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte de Monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração, preste atenção nisso, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia maus aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Uma geração logo depois de Josué, aquela geração que viu e que viveu o que viveu, mas vem logo depois uma geração que não conheceu, e que por isso serviram a Baal. O povo estava na terra prometida, promessas foram cumpridas, era necessário ocupar, desalojar os cananeus, mas o que o povo faz? Se amolda à cultura do lugar. A minha grande pergunta, quando a gente lê o livro de Juízes, é que você percebe o tempo inteiro esse clamar pelo Senhor, o Senhor fazer milagres, e o povo se afastar logo depois, não é? E é importante para mim esse versículo que fala, de repente se levantou uma geração que não conhecia. Como assim? Por quê? Porque quando a gente lê o livro, a gente entende que o povo ficou sem um líder, sem um rei. Lembra, eu falei que nós estamos em guerra? Nós estamos debaixo de um Deus que é Senhor dos exércitos. Nós precisamos nos levantar para nos posicionar em guerra. Porque é isso que nós estamos vivendo, um momento onde Deus foi tirado de tudo. A pergunta que eu faço para vocês é: os filhos de vocês conhecem as maravilhas que Deus fez na vida de vocês? Ou vocês viveram, passaram por milagres, tiveram casamentos restaurados, vidas, talvez gerações aqui. Talvez tenha alguém aqui que o pai foi pastor, o avô foi pastor. Os filhos sabem, os filhos mais do que sabem, eles conhecem. Porque não adianta só falar. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6 que a gente precisa inculcar a palavra enquanto senta, enquanto deita, enquanto levanta, pelo caminho. Está falando de presença. Não está falando de falar só de vez em quando da palavra. Está falando de falar e de viver a palavra. Se a gente não instrui espiritualmente os nossos filhos, a gente corre o risco de ter uma geração que veio depois de uma geração que viveu maravilhas e não conhecer o Senhor. Hoje, nossos filhos estão sendo ensinados nas escolas. Tudo contrário à palavra. Hoje em dia, tudo está muito hipersexualizado. Os teus filhos têm um telefone na mão? Os seus filhos têm acesso à internet livremente com 5, 6, 7 anos? Os telefones estão matando as almas dos nossos filhos e nós não estamos preocupados com isso. Sabe por quê? Nada a ver. Todo mundo tem. E nós estamos permitindo com que coisas entrem na nossa casa. A gente precisa conhecer as palavras, conhecer a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas passar os testemunhos. Eles precisam ver em vocês vivendo a palavra de Deus. Eles precisam ouvir sobre experiência, porque eles estão lá dentro.
ouvindo histórias, sendo ministrados, mas em casa eles precisam viver a palavra. Porque se eles não viverem a palavra, isso entra por aqui, sai por aqui. Porque se você sai de um lugar como esse, na porta da igreja, você fala assim: você viu a roupa daquela irmã? Você viu como o louvor que estava hoje? Você viu, eu não gostei. O seu filho está dentro do carro, no banco de trás, ouvindo você fazer tudo isso e dizer: mas isso não é o que ela prega. Quando eles são muito pequenininhos, você sabe o que acontece? Acontece assim. Vê se não é assim, os pequenininhos eles fazem assim: ah, mas o meu pai disse? Não é assim? O que você fala é verdade absoluta. Ah, mas foi a minha mãe quem falou. Não é assim? Quando eles são pequenininhos, aquilo é verdade. Por que que chega na adolescência, o que vocês falam praticamente não valem de nada? Porque a gente para de se relacionar. Porque a gente, muitas vezes, não é coerente. Porque quando eles fazem perto de 9, 8, 9... Hoje em dia, cada vez mais cedo, eu vou dizer, né? Deus levantou uma geração. Eu digo que é o seguinte: Deus precisa de umas flechas bem robustas lá na frente para se posicionar. E nos deu umas flechinhas difíceis de moldar. Mas é porque Ele não vai precisar de graveto lá na frente. Para se posicionar na guerra que nós vamos viver. São flechas robustas, mas se Ele deu a você, se Ele deu a você, se Ele me deu, é porque Ele erra? Não, é porque é na sua casa que Ele vai ser moldado, é na sua casa que Ele vai ser preparado, uma flecha robusta. E é por isso que eles estão vindo às vezes questionadores mesmos. Porque eles vão aprender a se posicionar. Não é para pagar, é para moldar. Mas como a gente molda aquilo que a gente não conhece. Porque a gente precisa saber quem está transferindo identidade para os nossos filhos. O diabo está muito astuto e cada vez mais o que ele está fazendo é cada vez mais cedo, através das escolas e das redes sociais, moldando a identidade dos filhos de vocês. Porque a identidade, a gente precisa transferir valores para que eles construam. Mas para isso, pai e mãe, você precisa saber quem você é. Porque sabe o que é que nós dizemos que nós somos? Ah, eu sou vítima de abuso. Ah, eu sou filha de pais divorciados, eu sou órfã, eu sou aquilo. Você é o que Deus diz que você é. E não aquilo que você passou. Aquilo que você passou, infelizmente você passou. E você está aqui, sobreviveu, está aqui comigo. Para Deus te usar, para curar outras pessoas. Agora, se você é o que Deus diz que você é, eu posso virar para o meu filho e falar assim: filho, Kleber, João, beber 4 copos de água por dia é super saudável. Estou ensinando, sim ou não? Posso beber nenhum, sim ou não? Mas para o seu filho, se você não viveu o que você está dizendo, nada será transferido. Eu preciso olhar para ele e dizer: você é filho amado, você é um menino do Senhor, você é uma princesa do Senhor, você é, porque eu estou te dizendo. Mas se você não conhece, não se relaciona, o que você fala não entra. Você sabe por quê? Quem é você? Você não me conhece. Se a gente não se posicionar neste momento para se relacionar com os nossos filhos, o diabo vai construir a identidade dele, não nós. E é o que eles estão fazendo assim, ó. Verdade ou mentira? Eles não estão dizendo que eles são meninas, mas na realidade eles acham que eles são meninos. O diabo não está distorcendo a identidade desde a base? Vocês acham que ele está brincando? Isso tem 40, 50 anos, é uma agenda que foi construída para chegar e não acabou. E nós estamos brincando. Deixa eu falar uma coisa. Vocês lembram da história de Neemias? Neemias construiu um muro. O Senhor me disse assim, há poucos dias: nossos muros de proteção foram destruídos. O inimigo entra na nossa casa, faz à vontade. Nós estamos com medo. Nós estamos com medo das universidades, das escolas, da imprensa. Porque eles são muito poderosos. Eles estão em todo lugar. Quem somos nós? Ei, nosso Pai é o Senhor dos exércitos. Quem somos nós? Basta eu e Ele. Só que os nossos muros da nossa casa estão destruídos.
Sabe o que Deus me disse? Filha, fala para eles que é muro e não bolha. Porque as pessoas falam assim, você quer criar seu filho numa bolha? Não é assim que a gente escuta? Não, não é bolha, é muro. Muro tem portão. E se tem portão, tem sacerdote na porta dizendo, isso entra e isso não entra. Cadê os sacerdotes dos lares aqui? Tem ou não tem? Pois são vocês que precisam se levantar para dizer, minha casa tem muro. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloca para mim, por favor, Neemias 3:12. Por favor. E no seu lado reparou Salum, filho de Aloés. Eu leio lá e esqueço que tem aqui, fico com o pescoço. Maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Aqui está dizendo assim, a minha versão. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. Você sabe o que ele está falando? É para você construir um pedaço do seu muro, é para você construir um pedaço do seu muro, é para você construir um pedaço do seu muro com a ajuda dos seus filhos e filhas, porque nós somos um corpo. É por isso que vocês estão aqui numa casa de adoração, é por isso que vocês estão numa igreja, porque se você está vendo o que ele não está vendo, você levanta um muro para ele. A gente tem que se levantar como igreja, muros que tenham portões. Por quê? Sabe por quê? Porque muro é acolhimento. Muro nessa época aqui era salvação. Os muros protegiam da guerra. Muro é salvação, acolhimento, proteção. Os nossos filhos vão sair pelas portas, sim ou não? Vão para a escola, vão para a faculdade, mas dentro de casa eles estão protegidos. Dentro de casa, a gente precisa saber o que foi que você ouviu lá fora. O que foi que você viu lá fora. O problema é que não é lá fora que ele está vendo. É dentro do quarto, trancada com o celular na mão. Porque você deixou entrar. Porque você não disse não, porque tem medo de dizer não. Porque de alguma maneira a gente comprou que a gente precisa conquistar o amor de filho. Porque como igreja, de alguma maneira a gente entendeu que a gente não pode fazer filho sofrer. Da onde a gente tirou isso? Hebreus 5:8, por favor. Mesmo considerando o fato dele ser o filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Está falando de quem? Jesus a tudo era submisso, a José e a Maria. Jesus sabia quem ele era. Porque lembra quando Maria vai embora com José, percebe que ele não está com eles, volta onde ele estava, no templo. E ele fala, não saberia que eu deveria estar na casa do meu pai? Ele sabia ou não sabia quem ele era? O versículo seguinte diz assim, e ele volta com Maria e diz, e a tudo ele lhes era submisso. Jesus sofreu, Jesus cresceu, ele crescia em sabedoria e graça, só que a gente entendeu, porque o mundo te disse que o teu papel é impedir sofrimento de filho. Deixa eu te contar, o teu papel é proporcionar os primeiros. Não vai, não dou, não compro, não pode, aqui não entra, a casa é minha, a ordem é minha, me obedeça, porque você está salvando e protegendo, você não está fazendo causar sofrimento. Porque você não precisa que ele te ame, você precisa que ele te respeite, que ele te honre. Mas deixa eu te contar, criança precisa de segurança. Criança sem limite, criança sem um não, é uma criança que está fora do lugar, porque ela entendeu que ela é o centro da casa. E criança fora do lugar é insegura, e toda criança insegura é agressiva. Não tenham medo de dizer não. Mas sabe qual é o problema da gente? Eu vou dizer qual é o problema da gente. Eu digo não. Nós temos dois problemas. Ou a gente está tentando convencê-lo daquilo que você não tem nem certeza que você disse não. Porque você diz não, uma criança chora. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se seu filho de 1 ano, 2 anos de idade está correndo com uma faca na mão, você deixa? Você toma, porque ele vai cair com uma faca na mão, uma faca grande. Pensa aquelas facas de cozinha, bem grandonas. Você deixa, você toma, ele chora.
E daí? Você devolve? Por que você devolve um celular que está matando a alma deles, que é muito pior? Por que você tem medo do choro de uma criança? Por que você tem medo do tédio de uma criança? Estamos matando as almas porque todo mundo tem. E é isso mesmo que a gente tem que aprender, que os nossos pais disseram pra gente. O que os pais disseram pra gente? Você não é? Repitam. Nem tudo que vem dos nossos pais é pra gente jogar fora, não. Da onde a gente tirou a ideia que a nossa geração anterior, eles erraram, muitos pais erraram. Erraram. Porque amor perfeito só teve um. Quem é? Jesus Cristo. Eu errei com os meus filhos, eu não falei, mas eu tenho 7. Tenho um monte de menino, gente. Eu estou falando aqui, não é só porque eu estudei, não, é porque Deus me deu confia muito em mim, Senhor, porque me deu muito menino. Eu tenho um menino de 29 anos, eu tenho um menino de 20, eu tenho um menino de 17. Eu tenho trigêmeas que têm 15 anos de idade e uma de 8. Tem de tudo que é temperamento que você sonhar e imaginar. Tudo, tudo. E o Senhor me trata todos os dias através dele, porque é uma aula. Sim ou não? Tem dia que eu quero ir embora de casa, ou se tem, sumir, né? A gente tem vontade de ir embora. Não vai não? Ó o pai. Mas deixa contigo, homem. Você tá, né? Mas pensem. Eles me ensinam todos os dias. Mas se tem uma coisa que eu preciso ensinar para vocês, e que eu aprendi, e que eu não abro mão, é: eu sou autoridade na vida dos meus filhos. Porque Deus me deu, Ele me escolheu. Ei, Juliana, na sua casa serão 7. Ei, na sua casa serão 2, na sua é um só. Mas Deus não erra, não tem acidente. Você não é um acidente. Você nasceu onde nasceu, porque Deus escolheu assim. E os nossos pais nos feriram, somos filhos de dores. Nós vamos ferir os nossos filhos, porque a gente vai errar. E daí? A gente tem que aprender, sabe o quê? A pedir desculpa. Porque lá fora na vida, o chefe vai errar com ele, o professor vai errar com ele, a esposa vai errar com ele, e ele vai ter que aprender a lidar com o erro dos outros. O problema é que a gente não consegue entender isso, e a gente entra no lugar de dívida. Somos eternos devedores. Filho, me desculpa. Vê se isso aqui comunica autoridade. Pai e mãe, vocês precisam definir na casa de vocês. Lembra do muro? O que entra? O que não entra? O que é importante? O que eu admito? Quais são os valores que eu quero ensinar? O que é importante? Vocês têm que estar em acordo. Porque se tem uma coisa que criança consegue perceber, num piscar de olho, é que mamãe e papai não estão em acordo. Não é assim? Esses dias eu estava num evento na minha casa, e um menino pequenininho dizendo: mãe, me dá o telefone. Pequenininho, deve ter uns 4, 5 anos. Me dá o telefone. Não dou. E ele insistia. Por que ele insiste? Porque ele sabe que uma hora ele rompe, ele consegue. Porque comigo eu só falei, nem inventa. É chata. Não, deixa. Porque a gente tem que aprender também que os nãos geram reação. Quando Deus te diz não, você até agradece: Senhor, eu te entendo, mas não gosto. Se eu tenho uma entrevista de emprego, se eu estou na expectativa de ganhar algo e não acontece, eu fico feliz. Mas nossos filhos têm que ficar. Eu estou dizendo, não é para você sorrir, não é para bater pé. Gente, preste atenção. Eu não estou falando de desonra, mas entender que uma criança de 3 anos vai se frustrar com o não. E vai reagir com o não. O teu papel não é trancar ele no quarto sozinho, porque ele está vivendo uma emoção. É dizer: eu sei que você está chateado, eu estou aqui contigo, mas o meu não continua não. Eu não estou dizendo para você negociar, mas existe toda uma alfabetização, toda uma coisa de dizer: eu sei que você está chateado. Não é abandono. Nós somos muito abandonadas. Nós não tivemos permissão, presta atenção, para sentir tristeza. Nós não tivemos, engole o choro, você não pode chorar. Nós não tivemos permissão para sentir o que a gente sente. E é a geração mais medicalizada da história. A geração hoje de mulheres entre 40 e 60 anos é a geração mais medicalizada da história. Porque sente tristeza e não entende que isso precisa ser passado. Eu estou triste. Algo aconteceu. É como se aquilo fosse: eu tenho alguma coisa errada comigo. Eu estou triste, eu não posso sentir tristeza. Eu não sei lidar com isso. Porque quando criança a gente foi obrigada a engolir o choro.
Então os nossos filhos não vão gostar porque você tirou o telefone, porque vai todo mundo tirar o telefone aqui. Birra, eu não tenho nada para fazer, não é assim? E eu vou fazer o quê? O que a gente fazia quando a gente ficava 30 minutos sozinho sem o pai ver, gente? Arte, né? Menino arteiro, não era assim? Porque criança cria. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Criança foi feita para criar. E criatividade, pais e mães, é o que a gente usa no futuro, nos empregos da gente, para solucionar problema. E aí é uma geração que não tem criatividade, porque tudo está pronto. Tudo está desenhado. Eu vi um vídeo esses dias, vocês conhecem Lego? O Lego antigamente, eles eram baldes de Lego, onde as crianças, não sei se vocês viram esse vídeo, eles montavam livremente. Hoje isso vem pronto, para seguir uma instrução. É uma geração sem criatividade. Então, quando o seu filho, você tira o telefone, eles já estão prontos para receber, tão viciados em receber pronto, que eles têm dificuldade a voltar a criar. Isso é um crime. Porque eles não conseguem pensar. E eles estão prontos, sabe para quê? Para o professor dizer para você assim, Big Bang, Deus não existe. Mas eles não conseguem questionar, chega tudo pronto. Deus nos ensinou a questionar, a perguntar. 1 Reis, por favor, capítulo 1, se não me engano é versículo 6. Coloca para mim, por favor. Eu não coloquei aqui, mas acho que é... Coloca um pouquinho antes, coloca... A gente vai aqui ver a história de Davi. Coloca no 5, por favor. Volta a 1, por favor. Adonias, cuja mãe se chamava Agite, preste atenção. Davi estava velho. Estamos começando o livro de Reis aqui. Davi estava velho, doente. E o filho resolve dizer, serei rei. Rebelião, ok? Porque Davi não tinha passado o trono para ninguém. Ele resolve se auto-intitular rei. Cria uma rebelião. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar. Sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carros e cavalos. Eu só consigo disciplinar se eu sei quem é cada um. É por isso que eu falo para vocês, a gente precisa se relacionar. TOD, TDAH, autismo. Não estou questionando eles. Eu tenho um filho com DPAC, eu tenho um filho com TDAH. Não é isso. Mas a minha pergunta para vocês, e que eu pergunto para todas as mães é: quem é João? Para além do diagnóstico. Quem é João ou Maria? Fora o diagnóstico. Porque você me traz diagnóstico. Você me traz comportamento. Ele não obedece, ele não me escuta, ele não faz dever, ele não escova os dentes, ele não me... Eu não quero comportamento e nem quero diagnóstico. Quem é seu filho? Vocês conhecem a ponto de dizer, eu conheço? Eu vou dizer para vocês, a grande maioria não conhece mais. Não sabe do que independência, sim, precisam. Mas ninguém está falando que eles não precisam de condução, de repreensão, de amor e de construção de autoestima. Você sabe o que é autoestima e por que a geração não tem? Eu tenho valor, independente do que aconteça. Eu desobedeci, eu não fiz o dever, mas isso não vai passar pela minha cabeça. Minha mãe não me ama por isso. Minha mãe está bem brava com isso, mas eu não duvido do amor dela. No fundo, eu sei que ela me ama. Mas o bicho pegou aqui, já viu? Mas eles sabem que são amados. Se eu perguntar para vocês, os seus filhos sabem que são amados por você? E se eu dissesse assim, como é que eles sabem que são amados? E dizer eu te amo não vale. Como é que o seu filho mede o amor que você tem? Deus te ama? Como é que você sabe? Porque Deus sonhou com você desde o ventre da sua mãe. Porque Deus tem planos para você. Porque Deus sabe quem você é, o que tem dentro de você, o que você pensa, o que você sonha. E é por isso que você obedece. Porque você sabe que os planos de Deus são muito maiores para você do que os teus. Deus veio a Bíblia inteira dizer Deus Pai
e nós somos filhos. Ele nos adotou. Eu tenho um convite para fazer essa noite para vocês. Adotem os filhos biológicos de vocês. Tem muitos filhos órfãos. Tem muitos filhos que os pais não conhecem mais, não sabem quem são, porque não convivem, porque vocês estão correndo demais. Eu vi um vídeo na internet esses dias falando assim: você precisa só, não sei quem viu, viralizou. Você precisa só de 9 minutos com seu filho por dia. Alguém viu esse vídeo? 3 minutos de manhã, 3 minutos na hora do almoço e 3 minutos à noite. É suficiente para você impactar a vida do seu filho. Tempo de qualidade é coisa do diabo. É em quantidade que seu filho precisa. Juliana, mas eu trabalho. Ok, o tempo que você tem. Você é mãe. Deus te deu um lar para edificar. Use para conhecer e se relacionar com seu filho. Sabe o que o diabo fez? Te fez ficar exausta, cansada. Final de semana você precisa de folga, de descanso. E seus filhos estão sendo criados pelos professores. Aqui tenta, 1 hora no domingo. Mas não é a função deles, é a sua função. Não é fácil dizer isso. Eu trabalho, eu não estou dizendo que você tem que dar 24 horas de atenção para o seu filho. Não é disso que eu estou falando. Mas o tempo que você tem, você precisa entender que tem um ser humano dentro da sua casa, desesperado por atenção. Não é o mundo que está tirando o seu filho de você. É você que está empurrando para o mundo. Sabe como que você faz? Eu não te conheço, eu não te vejo, eu não te entendo. Porque até para corrigir o que está errado, eu preciso saber o que está errado. Sabe aquela coisa de quando eu vejo, já foi? Quando eu vejo, ele já está no mundo. Quando eu vi, ele já está nas drogas. Quando eu percebi, ele está bebendo. Você acha que é da noite para o dia? Estamos em guerra espiritual. O diabo não está economizando tempo. É dia e noite lutando pelo seu filho. E nós estamos esperando. Quando ele crescer, quando eu comprar aquele apartamento, quando eu comprar aquele carro, 9 minutos por dia tá bom. Você acha que 9 minutos por dia você vai conseguir inculcar o que Deus te mandou inculcar na cabeça enquanto senta, enquanto caminha, enquanto deita, enquanto levanta? Estamos em desobediência, estamos em pecado. Porque é uma ordem. Não é opção. Só que a gente não consegue trazer 5 qualidades. Eu estava falando, a gente precisa conhecer, e quando eu pergunto para as famílias, eu estava falando, elas trazem os diagnósticos. Ok, existem. Os problemas de comportamento, vamos ajustar com disciplina, mas a base. Por que eu aceito o não de Deus? Porque eu sei que Ele me ama e os planos dele são maiores para mim. Teu filho sabe disso? Cara, minha mãe, não gostei da resposta dela. Mas eu sei que a intenção dela é positiva. Eu sei que ela me ama. Sabe como é que seus filhos sabem que vocês os amam? Pelo tempo e pelo conhecimento. Todos vocês aqui, né, a grande maioria, acredita que são pais e mães. E se eu te fizer uma pergunta, vocês vão saber me responder com facilidade, eu creio. Pensem aí, 5 qualidades de cada um dos filhos de vocês. Bonito não vale, hein, gente? Bonito, inteligente, parece com a mãe. Não. Habilidades de vida, do que gosta, do que faz, o que Deus deu a seu filho. O que Deus deu a seu filho? O que Deus deu a ele? Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não gostem de ouvir. Mas sabe aquela dificuldade que você está em casa? Aquela criança que tem TDAH, que é distraída? Aquela criança que fala, mãe, espera, que você acha que está devagar, porque você está correndo, porque você está com pressa, porque você tem muita coisa para fazer. É Deus te dizendo, ei filha, devagar. Deus colocou ele na sua vida, porque aquilo que para você é um problema, foi Deus que deu a ele. A capacidade de contemplar, de parar, porque você está correndo. Deixa eu achar aqui uma... Deus vai me lembrando os versículos, gente, que não está nada anotado ali, mas alguém me avisou que seria assim, né? Gênesis 32. Deixa eu lembrar aqui. Vou achar, gente.
33, desculpa. 33, 13. Esaú e Jacó. Jacó volta para encontrar Esaú e ele fala: volta comigo. Jacó responde assim: todavia Jacó lhe ponderou: meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Jacó dizendo assim: pode ir, mundo. Pode ir, você que está preocupado com o Enem, com um monte de coisa. Eu vou no passo da minha criança. Eu vou no passo a passo, porque eu não posso perder nenhum dia. Eu vou devagar, eu vou no ritmo dela. Porque Jesus saiu de onde ele está, se esvaziou para vir aqui embaixo dizer: vem comigo. Ele não te carregou lá para cima, ele saiu de lá. Você consegue sair de toda expectativa que você tem, abaixar e dizer: ei filho, vão aqui. Porque às vezes é seu filho dizendo: mãe, espera só um pouquinho, vai devagar, você está correndo demais, está trabalhando demais, senta aqui comigo só um pouquinho, brinca comigo, lê esse livro. E a gente não tem tempo. Vai no passo das crianças. Às vezes a gente precisa diminuir. E Deus te deu um filho insistente dentro de casa. E tem alguns insistentes por aqui, eu tenho alguns insistentes para dizer: mãe. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Agradeça enquanto o seu filho está dizendo: olha mãe, mãe, olha aqui o que eu estou fazendo. Você sabe por quê? Muitas já desistiram. Porque as mães estão assim, no telefone, e ela já desistiu de tentar se conectar. Então, se você tem uma criança em casa que ainda está dizendo: olha mãe, olha para mim, senta aqui, para o que está fazendo. Eu acabei de sair de um lugar com 66 mulheres. Algumas meninas de 19, 20 anos dizendo: Jesus, me leva. Que saudade que eu tenho da minha mãe. Uma mulher de mais de 20 anos no colo de uma outra, dizendo: que saudade que eu tenho da minha mãe. E a gente está correndo para ir para onde? O que realmente importa? Enem, pelo amor de Deus. O seu filho com uma base estrutural, com emoção boa, sabendo que ele é amado, sabendo que ele tem pai, sabendo que ele tem mãe, conhecendo os princípios, ele busca o que for. Medicina, se ele quiser, ele tem estrutura para isso. Agora, se você o abandona hoje, enquanto ele está crescendo, ele vai desestruturar, que esse Enem que você está procurando, essa medicina, nem isso lá na frente ele vai conseguir achar mais. Levantem os muros, Josués. Controle o que entra e o que sai da sua casa, sacerdotes. Mulheres, dentro desse muro tem acolhimento, tem salvação, tem ordem, tem rotina e tem autoridade. Não saiam do lugar que Deus deu a vocês. Não comprem amor de filho, sejam firmes com amor. Eu te conheço, filho. Eu convivo com você. Olha o que eu comprei para você, porque eu sei que você gosta. Que filme você está assistindo? Para os mais velhos, que jogo você está jogando? Deixa eu entender. A gente não tem tempo, né? Mas o mundo tem muito tempo para eles. E sabe o que o mundo está fazendo? Sua mãe te entende não. Seu pai não te entende não, mas eu te entendo. Senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar como é. Sua mãe, preconceituosa, religiosa, e faz eco, sabe? Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, porque o inimigo ele não está brincando de ser diabo, e a gente às vezes brinca de ser pai, de ser mãe. Às vezes, eu quero que vocês pensem muito no que eu estou falando sobre as virtudes dos seus filhos, sobre as qualidades dos seus filhos. Quem são os seus filhos? Vocês sabem dizer? Que gostam ou que não gostam? Deixa eu contar um episódio para vocês. Eu tenho uma amiga, eu gosto muito de contar essa história, porque tem duas histórias que exemplificam muito o que a gente está falando sobre enxergar o filho. Eu tenho uma amiga que ela me ligou, ela mora hoje nos Estados Unidos, e a filha dela hoje deve ter acho que 17, 18 anos. Na época tinha 11, 10 para 11. Ela me ligou e falou assim, chorando:
Fez, Ju, eu encontrei uma carta na cama da minha filha, escondida. E era assim, 10 coisas que eu odeio em mim. E sabe qual era o choro dessa mãe? Ju, todas as 10 coisas saíram da minha boca. De uma maneira ou de outra. A gente, tem que entender que o senta direito, fala direito, se comporta, e estuda, precisa acontecer. Mas antes eu preciso garantir que eles sabem, que nós sabemos. Eles não sabem que a gente sabe. Sabe aquela coisa de não é óbvio o amor? Não é. Precisa dizer, precisa reforçar. Sonhei com você, planejei você. Você é meu filho amado, você é princesa do Senhor. É uma geração que não quer mais casar, reparou? Uma geração que não quer mais casar, que não quer mais ter filho, porque eles olham para cima e falam, isso que minha mãe e meu pai estão vivendo é casamento? Estou fora. Isso é ser homem? Bate na minha mãe? Isso é ser homem? Não respeito? Não quero. É a geração que está crescendo sem querer repetir, porque estão vivendo em casa a pior experiência. Nós como casal precisamos saber para onde nós estamos indo. Você sabe o que minha filha, essa minha amiga fez? Fez outra carta, comprou um presente de algo que sabia que ela gostava, comprou e falou assim, 15 coisas que eu mais admiro em você. Sabe qual foi a resposta da menina? Mas você sabe que eu gosto disso? Mas você sabe que eu sou assim? Eu não sabia que você sabia. Eu sou isso aqui mesmo? Não é óbvio. Precisa ser dito. E elogio e nada é a mesma coisa. Não é dizer, você é tão inteligente. Já viu adolescente quando você fala assim, ah filha, você está tão bonita. O que eles fazem? Ah mãe, você é minha mãe, né? Não é assim? Porque o elogio, gente, ele é um julgamento. A coisa que vocês hoje mais querem na vida e buscaram a sua vida inteira é serem vistos. Porque isso é da nossa natureza. Não é? A gente busca ser visto pelo Senhor. Mas os nossos filhos querem que a gente diga, eu vi. Aprendam essa frase. Tem as coisas que vocês precisam aprender, decorar. Eu vi, eu percebi. Filho, eu notei. O que ele está dizendo? Você está me vendo. Porque você é inteligente ou você é bonita, é como se fosse assim, você está falando porque eu sou seu filho, você não está nem me vendo. Agora você pode dizer assim, filho, você é tão organizado, me ajuda nisso aqui, que eu não dou conta. Uau, eu sou útil, minha mãe está me vendo. Então isso que eu pedi para vocês anotarem, de 5 qualidades e habilidades, é para vocês anotarem e para vocês colocarem em prática. Como coloca em prática? Só você, filho, você desenha tão bem, faz uma capa aqui para mim, porque eu sou péssima. Uau, eu sou útil. A geração sem noção de propósito, uma geração que não tem noção de utilidade. Você sabe o que eu mais escutei nesse encontro? Eu sou inútil, eu não presto para nada, eu não tenho função. Mulheres adultas de 40 anos, eu sou péssima mãe, eu sou inútil. E está se levantando a geração que estão dizendo que é inútil, você não presta para nada. Por quê? Porque eles estão aqui, ó, sem propósito. Tragam para eles, você é tão importante. Olha o que você é, olha o que você faz, olha o que Deus te deu. Aprendam a trazer isso à tona. Isso é extremamente importante. Uma outra coisa para a gente terminar. Virtudes trabalham nos filhos de vocês. Virtudes do tipo, eu preciso fazer o que precisa ser feito, não o que me dá na telha ou o que eu tenho vontade. Gente, quando eu falo que vocês precisam resgatar a autoridade de vocês, eu sou mãe, eu te amo, eu te conheço, e eu estou dizendo para você, e eu quero que você me entenda o que eu estou fazendo, mas eu não estou aqui para te convencer. A internet está te dizendo que você precisa convencer filha a escovar dente. Percebe, vê se isso comunica autoridade. Ah, filho, por favor, escova o dente. A mamãe já te pediu tantas vezes para você escovar o seu dentinho. Poxa, ah, por favor. Só, pelo amor de Deus. Vocês estão pedindo, por favor, para os seus filhos entenderem o que é obediência. O Senhor exige obediência na palavra dele. Se vocês não treinam os filhos com obediência, eles não vão saber obedecer princípios.
Eles precisam crescer sabendo, eu não tenho opção de não escovar os dentes, ou de não fazer minha cama. Mas eu não preciso bater, humilhar para isso. Eles precisam olhar para você e falar, a voz da minha mãe, ela tem certeza do que eu estou falando. Meu pai e minha mãe estão juntos e são firmes. Porque lembra que eu falei daquele garotinho que pediu para a mãe, eu quero telefone lá em casa? Sabe o que foi que ela falou depois? Eu vou pedir para o meu pai, ele deixa. Seu filho tem que te enxergar como um bloco. A palavra de Deus disse o quê? Deixar pai e mãe e unir-se a sua mulher como uma só? Uma coisa só. E é assim que seus filhos precisam olhar para vocês. O que você fala, você pode até não concordar com o que o seu marido está falando, mas vai deixar para brigar com ele lá no quarto. Mas seu pai está dizendo, seu pai está dizendo. Isso traz, gente, não é rebeldia não, isso traz segurança. Eu tenho um casal que está alinhado. Coloca para mim, por favor, Malaquias 2,15. Por favor. Por que Deus fez de vocês dois uma só carne? Já pensaram nisso? Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Ele juntou vocês dois porque ele tem interesse na geração abençoada, nos filhos de vocês. Porque uma geração conta outra geração. As maravilhas, as bênçãos, para não esquecer, para que o Senhor possa estar aqui como está aqui hoje conosco. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando o foco do Senhor era a descendência, adivinha de quem é o foco do diabo? Você acha que ele está mexendo no teu casamento porque ele está preocupado com você? Você está aí dizendo, mas eu não estou feliz. Problema seu. Procurem ajuda, se resolvam, sejam maduros, porque o problema não são vocês. O diabo não está nem aí para o casamento de vocês, porque o casamento de vocês é só para eles fazer isso aqui, ó. Abrir a casa e tocar na descendência do Senhor. E a gente está olhando o amor do mundo. Eu não estou feliz. 1 Coríntios 13 diz, o amor tudo crê, tudo suporta. Não é assim? Porque o amor de Cristo foi o amor que se esvaziou e morreu por mim e por você. O amor do homem, do sacerdote que está na porta do muro, é o amor sacrificial. O amor de Jesus para a igreja. Morram pelos filhos de vocês. Morram pelas esposas de vocês. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. E está bem querendo mexer nisso aí para tocar na descendência consagrada, porque é o foco do Senhor. E eu não sei se vocês estão reparando. Eles estão mexendo não é na adolescência, como era na nossa época, não. É aos 3, aos 4, aos 5. Nós temos crianças de 5 anos hoje dizendo que são meninos, mas que não são meninas. E eu quero contar uma história para vocês, para terminar, para vocês entenderem, homens, do que eu estou falando. E eu gostei de ver a quantidade de homens, pastor, neste lugar. Glória a Deus pelo seu ministério. Glória a Deus pelos homens que se posicionaram e estavam aqui. Porque um sacerdote posicionado em casa não tem diabo que entre. Aqui ele não toca. Posicione-se nas portas de vocês. Mas eu vou te contar como ele é astuto. Tem uma amiga psicóloga em São Paulo. Atendeu um menininho de 6 anos há uns 5 anos atrás. Eu adoro contar essa história porque ela retrata muitas vezes o que por amor nós erramos muitas vezes. E por amor, nossos pais erraram conosco. E nós temos que pedir perdão e perdoar. Esse menino chegou no consultório aos 6 anos dizendo, eu quero ser menina. Ele tinha só 6 anos, os pais os levaram. Para resumir, ela investigou depois de muitas sessões. Ele era um menino muito sensível, ele levava bichinhos, lesmas, minhoquinhas, ele era muito sensível. E o pai queria que ele fosse o durão, o que joga bola, né? Aquele cara, o menino durão, 6 anos. Aí ele conseguiu, né, traduzido pela psicóloga, dizer para ela o seguinte: se eu fosse menina, o meu pai me amaria. Porque sensível do jeito que eu sou, eu não sirvo para ele. Ele não me ama, ele não me aceita. Se eu fosse menina, ele me amaria. Porque eu teria permissão de ser quem eu sou.
Lembra que eu falei que foi Deus que fez ele assim? Deus nos fez assim. Hoje em dia, os psicólogos não investigariam mais por que ele pensa assim. Apenas diria, você é uma menina no corpo do menino. Não é verdade? Ela investigou. E aí ela chamou esse pai. Sabe qual foi a resposta desse pai para a psicóloga? Eu era igualzinho a ele. Meu Deus, como eu sofri. Meu Deus, como eu apanhei. Eu não queria que ele sofresse como eu sofri. Na intenção desse pai, na melhor da intenção, ele rejeitou o que o menino tinha, que Deus deu. Para onde nós estamos olhando? Para os nossos filhos ou para as nossas dores? Precisamos sair daqui curados. Porque os nossos pais erraram conosco, nós vamos errar com os nossos filhos. Mas aqui é lugar de cura, de perdão, de honra aos nossos pais, que talvez apagaram aquilo que a gente tinha de muito bonito. E que, você sabe que Deus é tão lindo, que os nossos filhos, eles vêm igualzinho, né? Aquilo que os nossos pais nos apagaram. Para de sorrir tanto, para de ser tão distraída, para de ser tão desorganizado. Aí Deus manda o filho igualzinho pra gente, né? Para doer e pra gente perdoar. Mas cuidado para não fazer com eles o que fizeram com vocês. Não aceitaram talvez o teu sorriso, a tua distração. E eu não estou dizendo que a gente não pode pegar uma desorganização e torná-la mais organizado. Mas primeiro a gente aceita, ama, para depois educar, ajustar. A gente não tem tempo, então a gente só corrige. A gente precisa primeiro amar. Porque o Senhor me amou tanto que morreu por mim. E o que Ele me disser para fazer, até para subir no lugar como esse, descalça. Falei, Senhor, eu vou descalça? Vai descalça. Ele sabe o que era melhor para mim. Assim como eu creio que vocês precisam conhecer os filhos de vocês, para entender que às vezes o Senhor vai dar uma direção para eles que não é a que você sonhou. Gente, os nossos filhos são flechas, não são nossas propriedades, não vieram aqui para atender a tua expectativa, para cumprir o sonho de médico que você não foi, o de jogador de bola que você não foi, a de modelo que você não foi, nem para ser esposa de mães, marido de mães divorciadas. Me veio te falar isso aqui. Os papéis são fundamentais. Pai é pai, mãe é mãe, esposo e esposa, e filho é filho. Filho não é marido. A palavra de Deus diz deixar pai e mãe. Nós hoje temos muitas mulheres casadas sexualmente com as suas esposas, mas emocionalmente com as mães, criadas por mães que trocaram o lugar do marido pelo filho, porque ou foram abandonadas, ou porque o marido era omisso, ou porque são divorciadas, não sei. Vocês estão criando os próximos meninos da geração. Quem nós vamos criar? Homens, tirem os meninos dos colos das mães. Como assim, Juliana? Assim mesmo. Porque nós mulheres criamos mulheres para o mundo fortes. Não é assim? As mulheres são tudo forte. Vamos, você levanta, você dá conta, estuda, tal. Agora os meninos estão meus bebezinhos. Oh, bebezinho da mamãe. Estou vendo um monte de gente fazendo assim. Ai, meu Deus. É mentira? Aí, você precisa amar esses homens, sim, esses filhos. A gente vai fazer isso. Eu não estou dizendo para você deixar de amar os meninos, não. Mas homens, arranquem, levem para o mundo, ensinam que é morrer pela esposa, e sejam um modelo de que morre pela esposa, de que morre pelos filhos. Ensinem a ser sacerdotes, porque nós estamos com uma geração hoje em dia de maridos casados. Só vou se eu falar com manhinha. Eu só faço se minha mãe deixar. Homens casados. Falei, tô leve.
Não estava na programação. O Espírito Santo mandou, sou obediente, pastor, já falei, né? Deixa eu terminar aqui, que eu estou tomando tempo demais de vocês. Eu quero ler em Filemão. Eu amo essa carta de Filemão, ela é uma carta bem curtinha, mas eu quero falar para alguns pais que talvez hoje tenham filhos distantes de casa, filhos que não estão na igreja, filhos que não estão no caminho, filhos que não estão entendendo muita coisa. Lembrem, talvez vocês não estejam tocando o coração dos filhos de vocês, porque a palavra fala, converter o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais. E talvez você tenha muita angústia, porque você não consegue acessar o coração do seu filho. Mas lembrem-se, vocês têm acesso a quem toca o coração dos filhos de vocês. Não é verdade? Então vamos para o joelho. E tem uma frase em Filemão que fala assim, Filemão, só tem um capítulo, versículo 15. Coloca para mim, por favor. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse revê-lo agora e para sempre. Talvez nossos filhos tenham ido para o mundo, saíram, assim como Moisés foi jogado no Nilo. Nilo era lugar de quê? Morte. Faraó mandou jogar um monte de menino no Nilo, e Moisés estava no Nilo, e foi no Nilo mesmo que ele foi resgatado, porque o Senhor não quer saber onde ele está. Vai lá e resgata. Jesus mudou a rota para acessar a mulher em Samaria. Se tiver que mudar a rota, vai mudar, mas ele vai acessar o seu filho. Então talvez a sua angústia aqui é, como é que eu vou conhecer? Eu não dei mais tempo, Juliana. Eu errei, eu estive ausente, eu não estive com ele, eu fui duro e ele está longe. Você tem acesso ao coração de quem tem acesso ao coração dos filhos de vocês. Não desistam, porque o diabo já perdeu, e nós temos um Senhor dos exércitos, amém? Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Pai, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada por esta palavra. Obrigado porque Teu Espírito Santo teve liberdade para agir em tudo que eu lembrei, tudo que eu pensei. Pai, toma no colo cada pai, cada mãe neste lugar, Pai. Que nós possamos entender que a gente está no meio de uma guerra, sim. Mas de um lado tem alguém que já perdeu, e do nosso lado tem o Senhor dos exércitos que está lutando conosco. Nós não podemos ter medo de agir, nós precisamos pedir ajuda, mas Senhor, nos ajuda a erguer muros. Ei, do seu lado tem um Josué, do seu lado, Josués, tem um Josué. Olhem para o lado, tem alguém levantado do seu lado. Você ergue um pedaço do muro, ele ergue o outro pedaço do muro. Mulheres, Déboras, guerreiras, não desistam, não interessa o que está acontecendo. Dentro do muro, nós temos acolhimento, proteção e salvação. E por mais que eles saiam portão afora, eles vão voltar, porque lá dentro é casa de acolhimento. Toda vez que precisarem, é acolhimento, proteção, salvação. Não baixem um muro, não deixem de controlar os portões de vocês. Amém? A luz do Senhor vai colocar claridade e luz em muitas casas. A luz incomoda, porque a gente vê às vezes o que está bagunçado. Talvez eu tenha sido luz, através do Espírito Santo, para dizer, eu estava errando aqui, aqui e aqui. Mas a luz é para a gente ajustar o que está escuro. O diabo quer que fique nas trevas, o Senhor quer luz, e aí a gente vai arrumar, amém? Eu declaro que na vida de vocês se levantará uma geração que não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda, que contará à próxima geração as maravilhas do Senhor, e nós nunca esqueceremos o que o Senhor fez. Viveremos milagres, viveremos restauração, viveremos cura das nossas dores, seremos corte de geração de divórcio, seremos corte de geração de abuso, seremos corte de geração de falência, seremos uma geração que conta outra geração, abençoada e reconhecida onde quer que os filhos de vocês pisem. Eles serão reconhecidas como nação consagrada, como filhos do Senhor, amém? Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa noite, amém. Obrigada, gente.